Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre o lendário goleiro Tafarel. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre futebol. Vamos lá! Cláudio André Mergen Tafarel, ou simplesmente Tafarel, nascido em Santa Rosa, em 8 de maio de 1966, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro. Atualmente é o treinador de goleiros da seleção brasileira e do Liverpool. Reconhecidamente um dos maiores ídolos da história da seleção brasileira e considerado por muitos um dos melhores goleiros brasileiros de todos os tempos. Jogando 3 Copas do Mundo, 1990, 1994 e 1998, Tafarel soma, pela seleção principal, 104 jogos oficiais e 9 jogos não oficiais, além de 6 jogos pela seleção olímpica e 4 pela seleção do Pan-Americano, somando 123 jogos. Integra o Hall da Fama da seleção no Museu do Futebol Brasileiro, ao lado de jogadores como Pelé, Zico, Romário e Ronaldo. Caracterizou-se por ser um especialista em defender pênaltis, ganhando até um bordão do narrador Galvão Bueno, o sai que a sua, Tafarel. Apesar da crença geral que a frase foi criada e repetida pelo locutor devido à colocação perfeita e às defesas difíceis do arqueiro, em entrevista a Pedro Bial o locutor revelou que a expressão fora criada devido ao costume do atleta em não sair de perto da trave do gol, utilizando originalmente a frase para incentivar que Tafarel fosse mais proativo nas partidas. Pertencente a uma família pobre de descendentes de imigrantes italianos e alemães, é natural de Criciúmal e nasceu num hospital em Tuparendi, que na época pertencia ao município de Santa Rosa. Passou a infância na cidade de Criciúmal, coincidentemente a mesma onde nasceu o também ex-goleiro Darley. Começou a jogar profissionalmente no Internacional em 1985 e se tornou ídolo imediato de uma torcida acostumada com goleiros sensacionais como Manga e Benítez. Tafarel, inclusive, apareceria para o futebol sendo conhecido pelo seu primeiro nome, Cláudio. Muito jovem, marcou presença no Brasileiro de 1986, quando foi uma das revelações da competição. Rapidamente se tornou uma presença nacional de destaque, com sua convocação para a seleção sendo praticamente exigida por toda a torcida brasileira devido às suas grandes atuações no Inter. Foi um dos destaques da final da Copa União de 1987, equivalente ao Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, levou o Inter a mais uma final de Campeonato Brasileiro, ficando com o vice-campeonato pela segunda vez consecutiva. Deixou o Internacional tendo disputado 24 Grenais e sem ter conquistado nenhum título. Ídolo nacional, construiu sua carreira europeia no Parma, da Itália, que o contratou após a Copa do Mundo de 1990 na Velha Bota. Tafarel jogou pelo Parma por 5 temporadas. Sua primeira passagem foi de 1990 a 1993, período em que conquistou 2 títulos importantes, a Copa da Itália, em 1992, e a Recopa Europeia, em 1993. Estreou com a camisa número 1 na temporada de 1990 a 1991, jogando todas as 34 partidas do campeonato italiano. Repetiu o feito na temporada de 1991 a 1992. Na temporada de 1993 a 1994, Tafarel foi emprestado pelo Parma para o Reggiana. O reforço do brasileiro fez com que o time permanecesse na Série A para a próxima temporada. Defendeu um pênalti na última rodada do campeonato italiano de 1993 a 1994, contra o Milan. Tafarel foi considerado um dos melhores goleiros do campeonato italiano de 1994, o que lhe rendeu a convocação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos naquele mesmo ano. Tafarel chegou ao Atlético Mineiro em 1995, comprado do Parma por 1,3 milhões de reais, até então a contratação de goleiro mais cara da história do futebol brasileiro. Sua chegada foi celebrada por uma grande festa pelas ruas de Belo Horizonte. O Atlético Mineiro organizou uma carreata com trio elétrico, que durou por cerca de 3 horas e levou milhares de pessoas às ruas. Tafarel fez sua estreia pelo Galo em um amistoso contra o Flamengo, em 10 de fevereiro de 1995, no qual o placar final foi de 3-2 para o Atlético Mineiro. Atuou pelo Clube Mineiro dos anos de 1995 até 1998, se despedindo na vitória sobre a Caldense por 2-0 em jogo válido pelo Campeonato Estadual. Foi para a Copa de 1998 convocado pelo técnico Zagallo, e de lá partiu para o Galatasaray, da Turquia, numa negociação que custou $600 mil devido ao carinho que criou pela torcida atleticana. Escreveu em sua saída uma carta pública explicando os motivos que o fizeram decidir por deixar o clube. Essa carta foi publicada no jornal Estado de Minas em 12 de julho de 1998. O ex-jogador participou de 191 jogos com a camisa alvinegra e levou 203 gols no total. Nesse tempo, Tafarel conquistou 3 títulos, o Campeonato Mineiro de 1995, a Copa Centenário de Belo Horizonte de 1997 e a Copa Comebol de 1997.
Taffarel é, também, o quarto goleiro que mais atuou pelo clube em sua história. Na Europa, ainda é lembrado por ter parado o grande atacante francês Thierry Henry na final da Copa da UEFA de 1999 a 2000. Taffarel era na época goleiro do Galatasaray e esse foi o primeiro título continental do clube turco. Na final, o Galatasaray e o Arsenal se enfrentaram no estádio Parken, na Dinamarca, num jogo bastante equilibrado, que terminou num empate em 0-0 no fim dos 90 minutos e se estendeu até a prorrogação. Na decisão por pênaltis, o Galatasaray levou a melhor, vencendo por 4-1. Com esta vitória na Copa da UEFA, o Galatasaray fez história ao conquistar 4 troféus em uma mesma temporada, juntando esta conquista ao Campeonato Turco, a Copa da Turquia e a Supercopa da UEFA de 2000. A decisão da Supercopa, disputada em agosto de 2000 no Estádio Luís II, reuniu o Galatasaray, campeão da Copa da UEFA, e o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões. O Galatasaray venceu por 2-1, conquistando assim o quarto título da temporada, um recorde não superado até hoje no futebol turco. A contribuição de Taffarel naquela temporada foi espetacular, levando o Galatasaray a ser o segundo no ranking da IFFHS, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, ficando atrás apenas do clube madrilenho. Sua atuação pelo time de Istambul entre 1998 e 2001 foi intensa, e Taffarel foi considerado um verdadeiro fenômeno entre a garotada turca. Seu retorno ao Parma aconteceu já no final de sua carreira, na temporada de 2001 a 2002, com o tempo de conquistar mais um título no seu currículo, a Copa da Itália de 2002, após boas defesas na vitória na final contra a Juventus. Nessa época, Taffarel era sondado por vários clubes do Brasil como Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Entretanto, em 2003, aos 37 anos, o brasileiro preferiu encerrar sua carreira em território italiano. Começou a se destacar nas Olimpíadas de Seul em 1988, quando espantou o mundo, fechando o gol do Brasil na semifinal contra a Alemanha. Naquela partida, Taffarel defendeu 3 pênaltis, um na prorrogação e, mais 2 na decisão das penalidades. Com o feito, levou o Brasil à grande final contra a antiga União Soviética, porém, na grande final, deixou escapar o ouro, perdendo o jogo por 2-1 de virada, se tornando vice-campeão olímpico, com a medalha de prata. A partir dali, Taffarel começava a aparecer no cenário do futebol mundial. Grandes atuações no Internacional e na seleção fizeram com que os italianos o levassem ao Parma, sendo o primeiro goleiro brasileiro a jogar no futebol italiano. Pela seleção brasileira, Taffarel tem o maior número de jogos de um goleiro da história. Foram 123 aparições, com 113 jogos pela seleção principal. Cláudio Taffarel soma 4 jogos oficiais restritivos pela seleção dos Jogos Pan-Americanos de 1987 em Indianápolis e 6 jogos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988. Jogou também as Copas do Mundo de 1990 na Itália, 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França. Taffarel sofreu 15 gols nos 18 jogos em que defendeu o Brasil nas Copas do Mundo. Seu grande ápice na seleção brasileira foi a campanha rumo ao título na Copa do Mundo de 1994, defendendo a cobrança de Daniele Massaro na disputa por pênaltis contra a Itália em plena final. Também disputou a final de 1998, perdida para a França, após defender 2 pênaltis, de Philippe Cocu e Ronald de Boer, na disputa por pênaltis na semifinal contra a Holanda. E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo sobre Taffarel. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre esse grande ícone do futebol brasileiro. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado pela audiência e até a próxima!